Olá, meus seres divinos! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube, onde a gente busca fazer tudo com muito carinho, com muito amor, para trazer informações de qualidade para você sobre autodesenvolvimento, expansão da consciência sobre os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e também dos nossos relacionamentos. E hoje a gente vai falar de um tema que eu vou dizer para você que eu sou praticamente uma especialista, porque nós vamos falar dos causas, as consequências da ausência do pai na nossa vida, né? Ou dessa carência do pai da nossa vida. O meu caso é um caso que esse pai esteve completamente oculto, né? Um caso assim, eu nunca vi, eu não sei quem é, eu não conheci. Mas quando eu falo de ausência, eu não tô falando só daquele pai que nunca viu. Tô falando de pai que estava dentro de casa contigo, mas não estava presente na sua vida, não estava realmente envolvido com você, com seus sentimentos, com a sua educação. E pode ser que hoje você seja um adulto e você está carregando, arrastando essa ferida, essa carência afetiva ao longo da sua vida adulta e está refletindo nos seus relacionamentos, no seu sucesso, na sua capacidade de agir, tá bom? Então esse é o nosso assunto de hoje. Antes da gente adentrar no assunto, olha o nosso cenário novo. A gente está sem orçamento para cenário, né? O cenário novo, que é um outro canto aqui da clínica, onde eu atuo, onde eu trabalho, mas também para dar uma mudança e para ficar mais gostoso para vocês assistir. E detalhe, aqui onde a gente está gravando, a gente trabalha de um lado de uma empresa que tem muito caminhão. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir uns roncos. Dá pra ver no vídeo? Vindo o caminhão? Não, só o barulho. Ah, tá, o barulho. Às vezes vocês vão ouvir uns roncos de uns caminhões aqui nos nossos vídeos, mas tá tudo bem. Se concentra no conteúdo que tá tudo certo, tá bom, seres divinos? Então, vamos lá. Vamos falar quais são as consequências da ausência paterna na nossa vida. Então, como eu disse, tem algumas variações dessa ausência. Tem, por exemplo, você que está assistindo o vídeo, você pode ser que você tenha sido uma criança que você nunca viu seu pai, que você nunca soube quem o seu pai era. Pode ser que você tinha um pai que era aquele pai de vez em quando, né, que vinha de vez em quando, um pai meio turista, assim, que aparecia de vez em quando, depois ele não aparecia. E pode ser também que essa ausência tenha acontecido com o seu pai dentro de casa, estando ali, mas não estava presente, envolvido, como eu já disse antes, né? Essa ausência, ela pode ter gerado alguns déficits, digamos assim, emocionais em você, ou carências, fica mais fácil de interpretar quando eu falo assim, carências, né? Uma sensação de falta, um buraco em algum lugar dentro do seu sistema emocional que você sente que você deveria ter tido alguma coisa que você não teve, ou seja, a afetividade desse masculino, né? Para gerar segurança em você, gerar segurança no seu sistema. Então é muito importante que a gente entenda o papel do pai na nossa vida, né? O pai no nosso sistema familiar é bem resumido da forma como eu estou falando aqui para você, e as informações que eu trago aqui para você são com base na minha própria experiência, dos meus pacientes e também alguns estudos aí das constelações familiares, mas eu não sou constelador, eu trabalho com um constelador, mas já participei de muitas sessões de constelação. Então é importante que a gente entenda quem é o pai na nossa vida, né? O pai seria aquele que nos traz uma impressão que o mundo é um lugar que pode ser explorado, ou seja, na primeira parte da nossa infância, principalmente na parte de amamentação, enquanto o bebê é muito pequeno ainda, o bebê entende que ele e a mãe são uma coisa só e que a mãe pertence a ele e ele pertence à mãe, e é isso. Então o pai seria a figura que chega e dá a mão para essa criança para levá-la em segurança para que ela possa explorar, ou seja, aprender a explorar o mundo e as possibilidades que a vida nos oferece. Então, quando a gente não tem, ou a gente tem a sensação de que não teve, né, essa orientação paterna lá nos primeiros anos da nossa vida, a gente fica com esse déficit na nossa vida adulta. E provavelmente você só vai perceber isso mais tarde. Eu mesmo só comecei a me dar conta profundamente, né, assim, das consequências que essa ausência paterna teve na minha vida depois que eu comecei a fazer terapia. Eu tinha alguns atos, algumas ações, alguns comportamentos, algumas atitudes que eu achava que era porque eu era assim mesmo. E não,
Depois, fazendo terapia, desenvolvendo autoconhecimento, aprendendo mais sobre mim, eu fui entender que muito era, né, da impressão que eu tive dessa ausência. E veja que eu estou falando com você o seguinte, impressão. Sim, foi a forma como você interpretou essa ausência. Foi a forma como quem estava perto de você ajudou você a interpretar essa ausência na sua realidade. Então, no final das contas, tudo é uma questão da nossa própria interpretação e do nosso próprio ponto de vista. Por isso que quando a gente muda, que é a ressignificação, né? Quando a gente muda o nosso ponto de vista, a nossa interpretação sobre aquilo que aconteceu, a gente muda a informação dentro de nós e automaticamente isso começa a mudar aí os detalhes da realidade ou a forma como a gente se comporta perante essa realidade. Eu só comecei a me dar conta das consequências dessa ausência na vida adulta e talvez você só esteja se dando conta agora que eu estou falando com você aqui nesse vídeo. Não é simples assim a gente tomar consciência dessas coisas. Pode ser o contrário também, pode ser que você já tenha assim, muita consciência, né, do que a ausência do pai causou em você na sua realidade. Então, como que isso mais ou menos afeta a nossa vida adulta? Como um medo, uma insegurança de agir ou de ter coragem de agir, de caminhar, de ir em frente com relação à vida, aos nossos projetos, porque a gente não aprendeu a ser seguro para explorar as possibilidades da vida e dessa existência. Mas veja o que eu falei, isso é uma interpretação que você pode mudar. E como é que faz para mudar essa interpretação? Já vou falar sobre isso, porque existem mais alguns pontos dessa ausência que eu gostaria que você desse atenção. Por exemplo, qualidade de relacionamentos. As qualidades dos seus relacionamentos também estão ligadas com o pai. Não só com o pai, com a mãe também, né? Ou seja, nossas primeiras impressões, nosso pai e nossa mãe. Então, eu sempre digo, né, para você que está começando o mundo terapêutico, para você que está começando o autodesenvolvimento, a autoobservação, o autoconhecimento, resolva suas encrencas com o seu pai e com a sua mãe. Resolva. Seu pai e sua mãe estão dentro de você, assim como seus avós estavam dentro dos seus pais e assim por diante. A gente vai caminhar pela vida levando os nossos pais junto com a gente no nosso sistema biológico. Seu pai está dentro de você e se você não aceita o que aconteceu, não aceita ele como ele é ou tem alguma encrenca mal resolvida com esse pai, profundamente você tem uma encrenca com você, profundamente você não aceita você. E depois de adulto, a única pessoa que é responsável por resolver isso é você. Talvez você esteja esperando que o seu pai tome consciência de que ele foi ausente e venha te pedir perdão, mas pode ser que isso nunca aconteça. Pode ser que o seu pai já tenha morrido e nunca tomou consciência de que ele foi ausente para você e que isso causou uma ferida em você e aí não tem mais o que fazer. Portanto, você é o único responsável pelo aquilo que você sente e você tem total capacidade de resolver. E se não der conta de resolver sozinho, procura um terapeuta para te ajudar a resolver as suas questões com o seu pai. Dentro dessa ausência paterna, além dos nossos relacionamentos, nossa capacidade, né, de ir para o mundo, de agir nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, a gente pode sim ter uma insegurança com relação a nós mesmos, que na verdade reflete nos relacionamentos e na nossa capacidade de adquirir sucesso, enfim, de ser bem-sucedido nas nossas ações. Porque talvez ficou faltando em você uma imagem do que o pai poderia ter dito de você. Esse aqui é um pouquinho mais delicado, mas eu vou conseguir te explicar. Calma aí. Quando a gente é criança, o pai e a mãe falam muitas coisas sobre a gente. Eles dizem assim, ó, você é isso, você é aquilo. Às vezes eles falam coisas positivas, né? Você é um campeão, você é bonito, você é inteligente. Às vezes eles falam coisas que não são tão positivas assim, como você é burro, você é lento, você é atrapalhado. Mas de qualquer forma, seja por positivo ou negativo, a gente tem uma imagem que aquele pai e aquela mãe falaram pra gente. Mas se o pai estava ausente, ele não falou nada. E ali ficou um vazio. Então, talvez você tenha dificuldade, inclusive, de você reconhecer quem você é, porque ninguém disse quem você era. Não sei se vocês estão entendendo a lógica do que eu estou falando aqui. Talvez precise de alguns dias para digerir essa informação que eu estou trocando aqui com você, que é basicamente
com base na experiência da minha vida, porque não faz muito tempo, gente, foi esses dias que eu percebi que faltava uma impressão sobre a minha imagem, que como o pai não estava, ele nunca disse quem eu era. Mas como eu sou terapeuta, já pratico autoobservação, já pratico autoconhecimento, eu mesmo consigo ressignificar esse processo e colocar uma imagem ali de quem eu realmente sou e quem eu realmente quero ser e me tornar através do meu crescimento. O fato é, seres divinos, para você resolver essa encrenca com o teu pai sobre a ausência, sobre ele estar ou ele não estar, saiba que hoje a forma como isso te afeta é a forma como você ainda está interpretando isso. Se você é um adulto, você é um adulto, você não é mais uma criança para continuar enxergando a mesma situação da mesma forma que você enxergava quando você era criança. E assumir essa responsabilidade é o que verdadeiramente nos liberta. Outro ponto de vista interessante para você resolver essa questão com o seu pai é entender que seu pai é um ser humano, normal, comum, que não tem nada de especial. A gente delira nas nossas ideias e na nossa imaginação que o pai é o super-herói, que o pai é uma pessoa acima das outras, que não pode errar, que não pode cometer erros e que ele deve ser assim, que ele deve ser assado. Não deve nada. Tudo acontece da forma como precisa acontecer para que você receba as informações que você precisa receber e tome consciência disso tudo, assuma a responsabilidade e dê alguns passos, faça movimento em direção à sua autocura, em direção à sua mudança, enfim, aquilo que você quer, aquilo que você deseja para a sua vida. Então, quando a gente tira toda essa culpa de cima desse pai, que é um ser humano comum, que foi criado por outras duas pessoas comuns também, a gente já deixa a situação um pouco mais leve. E é óbvio que você vai precisar trabalhar o perdão. Você vai precisar perdoar esse pai por ele estar ausente. Era o que ele podia, era o que ele tinha para oferecer para você. Se você não se sente pronto, pronta para perdoar esse pai, peça ajuda. Peça ajuda de um profissional, peça ajuda do universo, de Deus, enfim, a santidade que você aceita aí no seu coração. Peça ajuda, se você não acredita em nada, peça ajuda para o seu próprio eu superior ou para uma consciência mais amplificada de você mesmo, para que você aprenda a perdoar. Ou do contrário, essa consequência da ausência vai reverberar junto com você ao longo do tempo, enquanto você existir, enquanto você caminhar pela sua vida, você vai continuar carregando isso. E talvez seja um peso desnecessário. Libere esse pai, que você também irá se sentir mais livre e mais leve para continuar a sua caminhada pela vida. Esse era o meu recado de hoje para você. Espero que tenha feito sentido. Dúvidas, perguntas, deixa aqui nos comentários. Se você gostou muito, já compartilha com alguém que você sabe que está precisando aí. E também se inscreve no canal, que assim a gente cresce aqui dentro do YouTube e leva a palavra do bem para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.